Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Estou aqui novamente para falar a respeito do nosso estudo do livro de João, dar continuidade ao nosso estudo do livro de João. E hoje nós estamos falando a respeito do capítulo de número 12 do livro de João. Por estarmos vivendo o dia 12 de agosto, o livro 12 do capítulo de João. E eu só queria continuar com a informação. Meu nome é Ronaldo Lucchini, sou pastor da Primeira Igreja Batista Renovada em Itanhaém. Se você está gostando dos nossos estudos, dê um joinha, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Nós temos sempre coisas novas, coisas interessantes, falando a respeito da Palavra de Deus e dos nossos ministérios aqui na cidade de Itanhaém. Venha fazer parte do nosso ministério. Mas vamos lá, o que interessa também. Capítulo de número 12. O trabalho público de Jesus está chegando ao fim. Está chegando ao fim porque ele vai ser crucificado e morto. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chega a Betânia e é ungido por Maria, em preparação para o seu sepultamento. Anotei alguns versículos, como de costume, e eu quero falar um pouco a respeito desses versículos. O 12, versículo 1 diz: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem o tinha ressuscitado. No capítulo de número 11, nós vimos que Jesus ressuscitou Lázaro da morte. E aqui ele já foi visitar Lázaro, na casa onde ele estava. E ele chegando na casa onde Lázaro morava, e as suas irmãs estavam lá, Marta e Maria ficou aos pés de Jesus e jogou um frasco, como diz o versículo de número 3. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro, e ela derramou o perfume aos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. E aqui nós vemos que um dos discípulos começou a resmungar, que era o discípulo de nome Judas, porque deveria ter vendido o perfume e deveria ter dado o dinheiro aos pobres. Deixa eu falar uma coisa aqui, eu vou acentuar uma mensagem para você. A palavra de Deus tem um mandamento que é sobre todo mandamento. Amarás ao teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amém? Então, aqui, o que Maria fez? Maria, ela colocou o primeiro ministério dela, que é o de relacionamento com Jesus, na frente do ministério dos outros, do relacionamento dela com outros. Porque nós precisamos acentuar o nosso ministério pessoal com Deus. Se você não tiver um ministério com Deus, se você não tiver intimidade com Deus, se você não fizer as coisas única e exclusivamente para Deus, o seu ministério com outras pessoas não vai dar certo. Porque você só suporta as pessoas no amor de Jesus Cristo. Você só suporta a presença, às vezes até das pessoas, só quando Jesus Cristo está presente. Então, faça-se do ministério seu com Jesus o ministério de número 1 da sua vida. Amém? Ministério de Jesus, aproxime-se o máximo de Deus. Não deixe que as pessoas venham falar como Judas falou a respeito de Maria. Não deixe as pessoas falarem que você está indo muito tempo na igreja, gastando muito tempo lendo a Bíblia. Não. Só você e Deus sabem o que você está passando. Portanto, deixe o ministério de Jesus bem explícito na sua vida com relação ao ministério das pessoas à sua volta. Amém? Porque não dá para você amar as pessoas sem amar a Cristo. E aí, depois do versículo 9 até o versículo de número 11, nós temos alguns versículos falando que os fariseus da época, eles queriam matar não somente a Jesus, mas também a Lázaro, que Jesus amava e Jesus tinha ressuscitado. Por que eles queriam matar Lázaro? Porque a história de Lázaro, quando Jesus ressuscitou Lázaro, a história se espalhou rapidamente por toda a Galileia e por toda a Betânia. Então, o que eles queriam? O que o diabo pensou em fazer e faz até hoje conosco? Eu vou matar não somente a Jesus, mas eu vou matar os planos que Jesus tem aqui para a terra. O diabo até hoje ele não quer só apagar os mandamentos de Jesus, as palavras de Jesus aqui na terra. Ele quer apagar aquilo que Jesus mais ama aqui na terra, que somos nós. Jesus nos ama, Deus nos ama. Deus nos ama muito e isso incomoda muito ao inimigo das nossas vidas. Portanto, como eles queriam matar Lázaro,
o inimigo também quer ceifar a sua vida espiritual junto com Jesus. Por isso que eu falei na primeira parte que é muito importante você ter relacionamento com Deus. Se relacione com o Todo-Poderoso. E aí sim, as demais coisas serão acrescentadas. Então, o plano para matar Lázaro, porque se eles matassem Lázaro, na cabeça deles, Jesus ia perder, o ministério de Jesus ia perder a força, porque ia tirar um milagre muito absurdo de ressuscitar o morto após o 4º dia. Aí Jesus entra em Jerusalém, do versículo 12 até o versículo, deixa eu ver qual, até o versículo 19. Jesus entra em Jerusalém montado no burrinho, sendo aclamado Rei da Paz, e aclamado pelo povo como representante de Deus, o Messias verdadeiro. Procurado por alguns não-judeus que tinham ido a Jerusalém para a Páscoa, Jesus repete que vai morrer e explica por que ele deve morrer. Isso do versículo 12 até o versículo de número 19. E interessante acentuar aqui no versículo 20, diz assim: entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte da festa, estavam alguns não-judeus. Como que os não-judeus ficaram sabendo que Jesus estava ali? Pela ressurreição de Lázaro. Lá, Jesus ressuscitou Lázaro e muitas pessoas, não somente judeus, estavam ali à volta, mas a notícia se espalhou rapidamente e os gregos começaram a seguir Jesus. As pessoas que não eram cristãs e não eram judias, não eram do povo de Israel, começaram a seguir Jesus Cristo, porque começaram a se interessar pelas palavras de Deus, porque só ele tinha as palavras da vida eterna. E aí começou um bafafá, foram falar com Filipe procurou outros, procurou André, e André e Filipe foram falar com Jesus. E olha que Jesus responde no 23. Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Por que chegou a hora? E ainda o versículo 26, 23 e agora o 26. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também está este meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem, não somente o povo judeu. E por que Jesus Cristo falou que aí começava ali a acentuar a respeito do seu ministério? Porque Jesus deu todas as oportunidades para o povo judeu se arrepender e seguir a Jesus. Jesus deu toda a oportunidade para os líderes religiosos seguirem a Jesus. Jesus deu toda a oportunidade para todos aqueles que ele veio, foram servidos à mesa e eles negaram a Jesus. E aí o que aconteceu? As migalhas caíram da mesa e os cães que estavam em volta foram alimentados pelas migalhas. E os cães começaram a fazer parte de um novo ministério com Jesus Cristo. Esses são os ministérios dos gregos. São os ministérios daquelas pessoas gentis, como eu e como você. Pela misericórdia de Cristo Jesus, ele começou a revelar-se quando os gentios começaram a procurá-lo, quando os gregos começaram a procurá-lo. E aí Jesus, do 27 até o 36, Jesus anuncia novamente a sua morte e ele finaliza esse capítulo de número 12 com algo negativo. O trabalho público de Jesus termina com um tom muito negativo. Qual é? Não criam nele. E se criam, não falavam publicamente a favor dele. Essa falta de fé explicada em duas mensagens do profeta Isaías, que está no versículo 38 e no versículo 40, e mesmo assim a palavra final de Jesus é um apelo muito alto. Ele começa a gritar e falar com os seus para que todos ouçam. E o que Jesus gritou para que todos ouçam? Está no versículo 44 até o 48, e diz assim: Jesus disse bem alto: quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para quem crê em mim, que não fique na escuridão. Se alguém ouvir a minha mensagem e não praticar, eu não vou julgá-lo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgar o mundo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz desta pessoa no último dia. Jesus vai salvar a todos. E todos nós vamos passar por um grande julgamento, como está escrito lá em Apocalipse.
Ele não veio para julgar. Essa não é a época do julgamento de Jesus para cima de nós. É a época o quê? É a época de nós aceitarmos, a época da graça e favor imerecido para mim e para você. Então Jesus Cristo quer nos abraçar do jeito que nós estamos. Ele não vai julgar as suas atitudes, se são boas e se são ruins, nesse momento. As suas atitudes boas ou ruins vão ser julgadas pelo próprio Deus. E estará Jesus ao lado de Deus, e estará o Espírito Santo ao lado de Deus, e os três estarão em uma só pessoa, e ali sim vai ser julgadas as suas atitudes. Por isso, irmãos, nós precisamos rever os nossos conceitos e rever o nosso estilo de vida. Veja muito bem o seu estilo de vida, se você está vivendo de acordo com aquilo que Deus quer para a sua vida ou não. Como está você? Como você vê Jesus? E, aliás, como Jesus está te vendo hoje. Tá bom? Que Deus possa te abençoar. Amanhã nós vamos voltar com o capítulo de número 13 e nós vamos falar a respeito de uma série de coisas que Jesus Cristo vai fazer o tal do lava-pés amanhã. E já dei um spoiler, mas amanhã nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse Jesus maravilhoso e sobre esse livro que fala tanto aos nossos corações. Que Deus possa abençoá-lo. Uma ótima noite, uma ótima tarde, um ótimo dia. Não sei quando você for ver esse estudo, mas que Deus possa abençoá-lo como eu estou sendo abençoado com o livro de João. Amém? Nunca pare de sonhar. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Até amanhã.